Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 3 de julho. E hoje a igreja celebra a memória festiva de São Tomé Apóstolo, que nasceu na Galileia, em Israel, fez parte do grupo dos apóstolos de Jesus, que depois da ressurreição de Jesus, inicialmente, Tomé não acreditou, mas depois tornou-se testemunho fiel de Jesus ressuscitado e foi levar o cristianismo e evangelizar em Chennai, na Índia, onde foi martirizado em 21 de dezembro do ano 72. São Tomé foi sepultado na Basílica, naquela localidade, com o seu nome. E é reconhecido e celebrado pela Igreja Católica e também pela Igreja Ortodoxa em todo o mundo. E nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, hoje, segundo São João, no capítulo 20, os versículos de 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhe: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Pois bem, irmãos e irmãs, São Tomé duvidou, mas aprendeu a acreditar. Que sua intercessão nos ajude a professar a nossa fé no Senhor Jesus com convicção e muito amor. A palavra hoje nos mostra como é o agir de Deus, que é paciente e respeitoso. Paciente porque Deus espera o tempo de cada pessoa. Respeitoso porque Ele não força nada a ninguém. Chama a experiência pessoal com Ele, como nos lembrou a primeira leitura tirada no livro de hoje. Nós somos famílias de Deus e, portanto, Deus quer nos fazer cada vez mais seus filhos e, por isso, age com tanta paciência e respeito. O Evangelho relata o agir de Jesus diante da incredulidade de Tomé. O discípulo ausente no momento anterior da aparição de Jesus
se recusa a acreditar no que ouvira de seus companheiros. Jesus, então, lhe oferece uma outra oportunidade de acreditar. Jesus disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel, conforme o evangelista João, no capítulo 20, o versículo 27. E Tomé aceitou e respondeu: meu Senhor e meu Deus, conforme o evangelista João, no capítulo 20, o versículo 28. Depois da profissão de fé de Tomé, o Senhor elogia os que creem sem terem visto. Isso nos contempla. Honremos, portanto, o acreditar de Jesus em cada um de nós. Para encontrar a Jesus ressuscitado, um discípulo deve estar ligado à comunidade. Ele não pode estar sozinho, meio perdido, sem uma comunidade de referência. Isso acontece com Tomé e isso acontece com cada um de nós, que muitas vezes ausentamos de uns dos outros. Assim, Tomé viveu o seu itinerário de fé no ressuscitado. Nisso se nos dá um exemplo. Tomé é muito sincero ao querer tocar, apalpar, ter certeza de que Jesus não é um fantasma, mas um mesmo Jesus da Galileia, aquele das marcas da paixão e morte de cruz. Esforço interessante da primeira comunidade cristã e nas narrativas dos evangelhos que fizeram crônicas dessas maravilhosas aventuras de relacionar o Senhor da Galileia com o ressuscitado. O Cristo ressuscitado é o próprio Cristo crucificado. Essa é, portanto, irmãos e irmãs, a ressurreição, morrer primeiro com Cristo para acompanhá-lo em sua ressurreição. Hoje, as feridas da humanidade são as feridas de órfãos, viúvas, que são refugiados juntamente com muitas crianças maltratadas, e é a carne do Cristo da paixão, e a nossa tarefa é justamente transformá-las em cicatrizes gloriosas, como foi as cicatrizes de Jesus. Irmãos e irmãs, quanta riqueza nós podemos tirar e por que um discípulo duvida da ressurreição. Eu costumo dizer que nós duvidarmos de certas passagens do Evangelho é normal, porém nós precisamos retomar com a humildade de nossa capacidade humana de compreender plenamente todo o mistério de Deus na pessoa de Jesus. Vamos, portanto, prosseguir pedindo que Deus nos conceda a graça da compreensão, da aceitação daquilo que não conseguimos compreender plenamente.
Peçamos, como fazemos sempre, nas nossas orações, pelos nossos irmãos os enfermos, as pessoas que nos pedem orações, especialmente os profissionais da saúde, as pessoas que padecem muitas vezes a falta de fé, e que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.